Graças a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo que você esteja bem, gozando das bênçãos do Senhor, que Ele nada tem deixado faltar na sua vida. Eu desejo que a paz bendita do Senhor Jesus Cristo esteja em seu coração, em sua alma, que você esteja desfrutando da graça do Senhor. Que toda a sua família seja abençoada. É o desejo do meu coração. Graças a Deus. Se você não se inscreveu ainda nesse canal, o canal A Palavra de Deus, do irmão Paulo Sérgio dos Santos, eu conto com você. Inscreva, vai. E deixa também o seu like. Vai estar ajudando a divulgar o Evangelho de Cristo. Você estará cooperando com a obra do Senhor. Não lhe custa nada. É tão simples, é tão barato. Você não estará divulgando a mim. Que isso, pelo amor de Deus. Porque todo o conteúdo aqui diz respeito a Cristo, a salvação que Ele trouxe. Diz respeito à libertação. Todo o conteúdo aqui diz respeito à libertação de almas, tirar as almas do ismo, do erro. Então eu conto com você. Se você tem um bom coração, nesta hora o Espírito Santo já toca em você e você não vai ficar tranquilo se você não se inscrever. Graças a Deus. Se já se inscreveu, receba a minha gratidão de dentro do meu coração. Eu oro por todos os inscritos neste canal. Eu oro por todos. Todos eu oro. Ainda que eu não vejo a maioria deles pessoalmente, mas eu oro porque o Senhor conhece quem são vocês. Ele está aí com vocês. Se deseja fazer uma visita em nossa igrejinha, fica na rua João Marques da Silva, número 130, bairro Jardim Horizonte, Londrina, Paraná, culto aos domingos às 18h45. Eu espero você aqui, você é bem-vindo, em nome do Senhor Jesus Cristo, tanto você como também a sua família. Aleluia, graças a Deus, que alegria que eu tenho, que gozo que eu tenho. Olha, neste dia, nesta ocasião, neste momento, eu quero falar de duas coisas que eu tenho e que eu tenho certeza que é também o necessário para a vida de todo cristão. Nós temos duas fortalezas. Nós temos dois baluartes, dois esconderijos. Nós temos dois lugares onde nos apoiar. Duas coisas boas contra erro doutrinário, doutrina falsa, falsos profetas, contra ismo, seita e tudo mais. Temos dois locais onde fica a nossa confiança. Sabe quais são? De antemão eu já vou te dizer. A primeira é as Escrituras. As Escrituras. A Bíblia Sagrada é a primeira dela. Para combater o erro doutrinário, as mentiras dos homens da terra. E depois temos o outro. Eu também já vou dizer, não tem problema não. O outro é o Espírito Santo. Então temos duas salvaguardas. As Escrituras e o Espírito Santo. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, verso 16, Paulo instrui Timóteo assim: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então o homem de Deus, para realizar toda boa obra e ser perfeitamente instruído nela, e também em toda justiça, ele
depende de uma coisa: das Escrituras inspiradas. E quem pode inspirar as Escrituras? Ah, claro, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Não ficar unicamente no que o homem fala. Você aí, talvez, conheça alguém, ou talvez você mesmo porque eu fui também, eu pertencia a um sistema que eu não ligava o que a Escritura diz, era o que o irmão falava. Eu estava errado. Porque muita coisa que o irmão fala não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Apocalipse 22 diz que se alguém acrescentar alguma coisa, podemos até ler aqui, ó, Apocalipse 22, o verso 18. Se alguém lhe acrescentar qualquer palavra, e o irmão acrescentava muito. Verso 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Você diz, mas isso se refere apenas ao Apocalipse, não à Bíblia toda. Sim, mas é no Apocalipse onde ele mais acrescenta. Justamente no Apocalipse onde esse dito irmão acrescenta. Se alguém acrescentar qualquer palavra da profecia deste livro e lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele, as pragas que estão escritas neste livro. E depois tem também a advertência seguinte, é que se alguém tirar também, Deus tira a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Então, por não examinar as Escrituras, eu apenas confiava nos livros. Que lástima, né? Nos livretos. Assim como os mormons têm seus livros, seu profeta, assim também no branismo tem seus livros, seu profeta. Adventismo tem sua profetisa, Ellen White, seus livros, seus ensinamentos. Mas nós temos, contra isso tudo, dois escudos poderosos, como defender e atacar. O escudo defende, a espada ataca. A espada do Espírito é a palavra de Deus para atacar esses ensinos falsos. E o escudo nos defende. A Bíblia nos defende. A Bíblia nos defende. O Espírito Santo ataca. Jesus chega a dizer que se algum de nós for levado diante das autoridades, diante dos reis da terra, dos magistrados, por causa dele, por causa da palavra dele, não precisaríamos estar preocupados em que ou o que haveríamos de dizer, nem como. Porque na mesma hora, o Espírito ministra a nós o que havemos de dizer. Então o Espírito ministra, está vendo? Também acaba que ministrando está nos defendendo. No Evangelho de João, no capítulo 5, verso 39, Jesus diz assim: examinai as Escrituras. Examinai isso aqui, a Bíblia, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Por que Jesus manda examinar as Escrituras? Porque ele falava para uma classe de judeus que não estava crendo nele. Então ele diz para eles examinarem as Escrituras, porque o que eles criam que era Moisés testificou de Jesus. Porque Moisés escreve: o Senhor nosso Deus levantará semelhante a mim um profeta, e todos o ouvirão. E qualquer que não ouvir este profeta será extirpado do meio do povo. Esse é Jesus Cristo. Por isso o Senhor Jesus Cristo
diz para eles examinarem. E quando diz para eles, eu tomo para os dias de hoje também. Quando ele diz para eles examinar, claro que está dizendo para mim. Porque outros se levantaram com o nome de Deus nesses últimos dias. Outros se levantaram com suas próprias salvação, com seus próprios arrebatamentos. Mas é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Se aquele Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, se ele habita em você, ele também transformará o vosso corpo, o vosso corpo mortal. Onde que entra o livreto do irmão fulano para fazer fé de arrebatamento em você? Você tem desprezado o Espírito Santo com esse pensamento, viu? Eu também fiz isso. Porque não examinava as Escrituras. 35 anos eu fiquei sem examinar. Examinava os livretos. Mas tardiamente, não sei se tardiamente, totalmente, mas para mim foi tarde. Mas para Deus tudo é no tempo dele. Já com os cabelos grisalhos, ele me fez ver onde eu estava. Eu fui para aquele ismo com 17 anos de idade. E fiquei até os 51 e meio. Não é pouco, não. Não é pouco, não. Mas um dia as Escrituras vieram para mim. E eu comecei a examinar. Porque se você examinar as Escrituras, você vai confrontar que Hebreus, a carta aos Hebreus, corrige na maioria dos ensinos do branismo. Porque o branismo mostra um profeta para esses dias, para nos colocar na palavra. Ele falando nesses últimos dias. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz que Deus falou-nos nestes últimos dias pelo Filho Jesus Cristo. Significa que ele não vai falar por outro. Todos os que vêm falando justamente o que Cristo já falou. É o que eu estou falando aqui. O que o Senhor Jesus já falou. Não uma nova salvação que depende desse homem para serem salvos. Não dependem deste homem para serem salvos. Vocês não dependem deste homem para ser salvos. Vocês dependem da graça do Senhor. Efésios capítulo 2. Pela graça você é salvo. Assim também pregam os mormons. Depende deles, do livro deles, dos mormons. Assim também ensina o adventismo. Depende dos ensinos de Ellen White. Não. Então Jesus em João, como eu disse, 5,39 diz para examinarmos as Escrituras. Se você examinar, você verá. Você verá que não tem era. A era tal, a era tal. Aquelas 7 igrejas de Apocalipse 3, ela sempre existiu. Tinha aquelas 7 naquela região da Ásia. 7, diferente uma da outra. Todas as 7 existiam ali. No mesmo tempo. E existia um pastor local. Para a igreja que representava Laodiceia, um pastor laodiceiano. Para a igreja de Éfeso, um pastor que pregava o que Paulo pregou. Assim como as outras igrejas que estavam ali naqueles dias, hoje todas estão aqui. Todas elas estão. Assim como existe uma igreja que representa Laodiceia hoje, existe uma igreja que representa Sardes hoje. Assim como existe uma igreja efesiana hoje. É a que eu faço parte, pelo Espírito Santo. Olha, a outra coisa que temos para combater a doutrina errada é justamente o Espírito Santo. E no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 26, Jesus diz assim, olha aqui, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Você tem as Escrituras para te mostrar a verdade e o Espírito Santo para te ensinar.
Ah, nunca eu aprendi isso no livreto. Nunca, 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 nunca eu aprendi assim no livreto. Porque o livreto distorce. Eles distorcem as coisas. No livreto de volta à palavra original diz: por que dizem as escrituras que é mister que Elias venha primeiro? Quer dizer, é exato, é o que eles dizem lá. Por que dizem as escrituras? Mas não está assim na Bíblia. Os discípulos interrogaram Jesus perguntando: por que dizem os escribas? Porque quem perguntava se era mister que Elias vinha primeiro eram os escribas. Eles vão lá e colocam as escrituras para dizer, tá vendo? É as escrituras que está falando. Mas lá perguntam os escribas. Em outras traduções, os estudiosos. Meu povo, vocês precisam da Bíblia. Ela é a verdade. Examinem ela. Se alguém tirar, Jesus diz em Apocalipse 22, Deus tira a sua parte da cidade santa. E é justamente no Apocalipse que eles acrescentam também. Deus faz vir sobre ele, faz vir as pragas. Agora vamos para o Espírito Santo. Eu já mostrei João 14, 26, que ele nos ensina. Ele nos ensina. Se eu estou falando aqui, é o que o Espírito Santo me ensinou. Sim, 1 Coríntios, no capítulo 2, 1 Coríntios 2, verso 12 e 13, diz assim: Primeiro Coríntios, capítulo 2, verso 12 e 13. Mas nós não recebemos o espírito do mundo. Antes eu tinha um espírito de lá. Tudo quando eu abria a boca era só falava o homem. Mas graças a Deus eu me libertei. Jesus me libertou desse espírito errado que eu tinha. Não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente pelo profeta. Não está falando pelo profeta tal. O que nos é dado gratuitamente por Deus. Aleluia! Graças a Deus. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana. O que eu aprendi nos livretos. Pensa, irmãos, 35 anos lendo livreto. Tem livreto que eu li 10 vezes. Eu decorei ele inteirinho. As quais falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Aleluia! Eu estou falando que o Espírito Santo ensina. Ele ensina. Está vendo a outra parte? Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Sim, você compara os homens aí que se dizem espirituais, compara com os espirituais da Bíblia. Compara eu com a Bíblia, então. Vamos lá. Vamos lá. Precisa ser comparado. Conheçam a verdade. Ela te libertará. Então eu estou falando de duas salvaguardas. 2 lugares de descanso. A Bíblia e o Espírito Santo. 1 João no capítulo 2, para encerrar. Estou encerrando. Diz assim. João chega a dizer que a unção nos ensina tudo. Veja se não é. 1 João capítulo 2, verso 20. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Porque ele nos ensina, ele diz para mim fazer o certo ou não fazer. Mas lá tínhamos recebido o espírito do homem. Sim, as irmãs recebem os espíritos das irmãs. Vocês precisam receber o Espírito de Deus. João ainda continua dizendo, verso 27, e a unção que vós recebestes dele, de Deus, não do homem, fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine.
Aleluia. Agora aqui é desfeito o ismo. Aqui nesse versículo é desfeito a seita. Aqui é desfeito. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira. Não é mentira. Essa não. Como ela vos ensinou, assim permanecereis nele, em Cristo. Poderia entrar na mentira, as profecias não cumpridas, os plágios, as mentiras que não querem falar porque vai causar escândalo. Ora, temos que encarar a realidade. Jesus não tem que esconder nada de ninguém. Jesus não tem que omitir as coisas. Jesus fala tudo. O que vocês escondem será divulgado sobre os telhados, disse Jesus. Meu irmão e minha irmã, eu estou aqui para te ajudar em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo e a Bíblia seja as duas coisas necessárias na sua vida. O Espírito Santo e a Bíblia. Eles te posicionarão ali. O Espírito Santo te conduzirá a toda a verdade. Que Deus te abençoe. Pai da glória. Obrigado, meu Deus, por estas palavras, pelos que vão assistir. Seja com eles, ó Pai. Tire, meu Deus, esta irmã, este irmão desse ismo. Tira, meu Deus, desta seita. Tira, meu Deus, transportem eles para o reino da luz. Tirem desse mundo de pecado, Senhor. Tire eles desta mentira, Senhor, e traga para a verdade. A verdade é Jesus Cristo, Pai. Fica conosco, meu Deus. Te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.